Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia. Ó com quem que eu tô aqui, ó. Diretor de Esporte e Turismo, Mauro Ramos. Mauro Ramos, bom dia, Mauro Ramos. Tudo bom, Guto? Tranquilo. Bom dia a todos. Ô Mauro Ramos, conta pra mim, o que que tem de verdade nesse 1 milhão que veio aí pro esporte, que até agora eu não vi nada? Bom, Guto, vamos deixar clara a situação, né? Eu vou começar falando por partes com relação ao recurso. Foi falado em R$250 mil para a reforma do ginásio Alexandre Bambi e R$150 mil para a reforma do ginásio de esportes Altamira Marcondes de Oliveira no Barnabés. O que existe foi um protocolo de intenção. Não existe um recurso que a gente possa afirmar que esse dinheiro venha para reformas, tá? Com relação ao sintético do Estádio Municipal José Geraldo, a Secretaria de Planejamento autorizou a publicação no Diário Oficial de um recurso da ordem de R$700 mil. Aí sim tem a indicação da deputada 300, tem a indicação do Samuel Moreira, o deputado 300, que foi assim um grande articulador desse recurso, e mais R$100 mil da Secretaria de Esportes e do Estado de São Paulo, a CELG, ou seja, mas para que esse recurso venha para o município e a gente consiga estabelecer e colocar o sintético, a gente tem um caminho ainda a percorrer, que no caso seria a assinatura do convênio. Tá? Então assim, existe uma publicação, mas a gente não tem ainda nada definido com relação aos recursos que estão aí sendo divulgados. Então quer dizer que a reforma do ginásio do CSU e do Barnabé não vai acontecer? Não, por enquanto existe um protocolo de intenções, tá? Diferente do problema do Estádio José Geraldo, que a gente precisa ainda assinar o convênio. Ô secretário, você para com isso comigo, viu? Porque de intenção o inferno tá cheio. Você quer intenção, também tem intenção, ué. Guto, assim, da nossa parte, né, assim, como secretário, o prefeito continua motivando a gente e pede para a gente não tirar o pé do acelerador. A gente está num processo eleitoral agora, né, que a gente tem que estar muito atento com as coisas que estão acontecendo e pensar muito em quem votar. Porque a gente precisa realmente ver quem são os parceiros de Juquitiba, quem realmente está correndo atrás das situações, né? E outra, o Brasil está cansado, né, de promessas, está cansado de situações que vai acontecer e não acontece, e nós também. Então assim, o esforço está sendo muito grande para viabilizar situações, o município passa por um momento muito delicado, o prefeito já até falou para vocês. A gente tem convênios, a gente tem situações que podem acontecer no município, mas o município, infelizmente, por esse processo de recuperação que vem sofrendo, ele não tem recursos próprios para investir. Ô secretário, o que você está falando, isso aí é um balde de água fria para nós, hein? Isso é um balde de água fria para nós. Até desanimei aqui, ó. Deixa eu me aprumar aqui primeiro na cadeira aqui, que chegou a desanimar agora, rapaz. O importante é que assim, a gente continua e tem a obrigação de estar motivado correndo atrás desses recursos, né? Como eu disse, a gente está passando por um processo eleitoral, nesse momento está tudo parado, mas assim, ainda essas situações de reforma do ginásio de esportes Alexandre Bambi, do ginásio Altamira Marcondes de Oliveira, eles estão muito distantes de se tornarem realidades. A ponto, se você quiser confirmar, você pode ir no ginásio do Barnabé e ver que nós estamos reformando por conta própria, né? Por conta própria, um esforço muito grande da própria prefeitura, né? Pela situação que a gente se encontra. E a gente vai partir para o mesmo processo aqui no Alexandre Bambi, tá? Agora, assim, correr atrás, o que está um pouco mais próximo, e a gente ainda, pela situação da Secretaria de Planejamento ter autorizado a publicação no Diário Oficial, deve acontecer a licitação do José Geraldo, né? Para que a gente tente vislumbrar e correr atrás, logo após o período eleitoral, da grama sintética no José Geraldo. Ô secretário, eu recebi esse panfleto aqui no meio da rua, foi entregue para mim, o outro eu peguei na caixinha de correio lá em casa. E o que tá falando aí? Olha aí pra você ver. Tá vendo? Olha aí, ó.
que a deputada Analice consegue 1 milhão para a reforma do campo e do ginásio. Tá aqui, ó, com o povo de Juquitiba, entendeu? Tá aqui, ó, que a Analice conseguiu a assinatura do convênio para a liberação de 600 mil para a instalação da grama sintética no campo, além de 400 mil para a reforma do ginásio do CSU e do Barnabé, ué. A gente está um pouquinho distante, tá? Do que diz o panfleto, né? Mas como eu disse para você, a gente passa por um processo eleitoral e vamos acreditar que a gente consiga, após esse processo eleitoral, transformar tanto o ginásio do Barnabés, tanto o ginásio Alexandre Bambi, tanto o José Geraldo aí, com relação a essas promessas que estão acontecendo. Ô secretário, desse 1 milhão aqui, o que tem de verdade na conta de vocês, hein? Não, o dinheiro ainda não veio, né, Guto? Como eu Não disse, veio ainda? O mais próximo de tudo seria o José Geraldo, né, o sintético, mas mesmo assim a gente tem um caminho a percorrer que seria a assinatura do convênio. Então você está focado bem na grama sintética, então quer dizer que a reforma do CSU e do Barnabé já era. Por enquanto não tem nada de concreto. Mas que fase, né? De concreto só o que tem lá mesmo, né? Porque de concreto para chegar... Lembrando, né, Guto, que o ginásio Altamira Marcondes de Oliveira, a gente quando foi contemplado isso na gestão do Aires, nós ganhamos uma quadra coberta. O que foi feito lá foi com recurso próprio, investimento do Aires, do Roberto na sequência, e depois, quando o nosso grupo perdeu a política, ficou estagnado durante os 8 anos, a gente está retomando aquilo lá para ver se a gente consegue concluir as obras. Ô secretário, pela essa prosa que a gente está trocando aqui, eu vou falar uma coisa para você, hein? O senhor me deixou, como diz lá em Pardinho, desacorçoado. O povo também que ia assistir essa entrevista vai ficar desacorçoado, porque o que dá para ver é que vocês vão lutar com unhas e dentes para conseguir a grama sintética que está um pouquinho longe. Mas a reforma do ginásio, do CSU e do Barnabé, isso aqui praticamente já era, hein, pela conversa que o senhor está falando aí. Mas a gente não pode desanimar, Guto. Nossa função é correr atrás, continuar lutando e vamos ver se a gente consegue. Porque você não, mas eu já dei uma tomada aqui, viu? Já dei uma desanimadinha boa, viu? Você quando pegar esse panfleto aqui na rua, o que você faz? Você vai guardar dentro da camisa, próximo do seu coração, ou você não vai nem pegar? Não, Guto, eu estou vendo por você o panfleto, né? A gente tomou conhecimento pelas redes sociais, mas assim, estou vendo pela primeira vez o panfleto aí. Essa notícia que está aqui nesse panfleto aqui é verdade ou é farsa? Guto, assim... É fake news? Hã? É fake news ou é falso? É o quê? Como que vocês falam aqui na cidade? Como eu expliquei para você, né? Assim, a gente tem um caminho a percorrer ainda com relação ao sintético e com relação às reformas dos ginásios ainda, existe um protocolo de intenções, ou seja, um caminho muito longo a se percorrer até a gente conquistar os recursos. Tá, mas então vamos lá, para simplificar a coisa, o que você faz aqui nesse panfletinho aqui, nessa notícia? Você dá joia, aquele joinha do Facebook, ou você dá o joinha de cabeça para baixo? Guto, eu vou ficar num stand-by acreditando que isso vai acontecer, né? E esperar que a deputada realmente se movimente e traga para Juquitiba esses recursos tão importantes. Ih, tá sem motivação, hein? Secretário, obrigado pelas informações e um bom dia para você. Um bom dia, Guto, um bom dia a todos.